love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. Fala galera, estamos de volta aí com mais uma aula, né? Tava devendo para vocês aí essa aula sobre LTA, LTB e um pouco de Fibonacci, né? Vai entrar também suporte e resistência, claro, não tem como falar de LTB, LTA, Fibonacci sem falar de suporte e resistência, certo? Estou aqui, gráfico real, tá? Aberto. É um gráfico de M5. Vou começar aqui lembrando alguns conceitos a vocês, né? Eu falei já bastante nos outros vídeos aí. Quem não assistiu, volta aí os vídeos, assiste, né? Você vai encontrar aí no nosso canal vários vídeos falando sobre suporte e resistência, sobre tendência, enfim, assiste lá. Você que está chegando agora, né? Não curtiu ainda os nossos vídeos, tem aprendido conosco, não esquece de curtir, tá? Você às vezes assiste, acaba esquecendo, então deixa o likezinho aí e vamos nessa. Bem pessoal, tô com o gráfico aqui aberto. Vou fazer uma observação. Puxando o zoom aqui, o que é que percebemos? O que é que nós percebemos aqui? E esse gráfico, ele está aparentemente e de fato, né? Ele está numa tendência de alta. Veja, tendência de alta, tá? Porém, no momento, ele está apresentando um cenário de quê? Lateralização, ok? Mas o cenário macro aqui é um cenário de alta. Então vamos nessa. Eu percebo que é um cenário de alta. Vou apagar tudo aqui. Eu vou pegar a ferramentazinha de desenho, vou traçar as linhas de LTA, tá? Que eu tô de alta por causa do mercado em alta. E como é que eu vou marcar? Eu vou me basear nos fundos, tá? Então eu posso pegar esse fundo para marcar ou esse aqui tá melhor de marcar, tá? Então ó, eu vou clicar aqui com a ferramenta de desenho, vou buscar o próximo fundo que está bem claro aqui, da cor dessa tendência aqui, a cor dela. Perceba que eu tenho uma LTA que foi vencida, tenho outra que acabou de ser respeitada, né? Tentou romper aqui, e agora está voltando para essa linha de tendência. Pronto, aqui eu tracei basicamente duas linhas de tendência, né? Nesse caso aqui elas já foram rompidas. A primeira já foi rompida, a segunda ela chegou a ser rompida. E agora o preço está voltando para dentro da região dela, bem. Mas aí tracei uma linha de tendência de alta, vocês viram que é bem fácil. Conceitualmente, perdão, a gente precisa de quê? De dois fundos. A gente precisa de dois fundos bem claros para poder fazer esse traçado, né, da linha de tendência. Percebo o movimento do mercado, que é um movimento de alta. Percebo fundos importantes, tá vendo? E aí eu conecto esses fundos com a linha de tendência, tá vendo? Criei aqui uma linha de tendência primária, uma linha de tendência secundária. Pronto, eu acredito que não tem muito mistério para você traçar essa linha de tendência. Vamos lá. Ao mesmo tempo que eu tracei essa linha de tendência de alta, perceba que no gráfico eu também tenho uma linha de tendência de baixa. Pego essa aqui, esse topo bem marcado aqui, próximo topo que é esse aqui. Pronto. Aí eu tenho possíveis regiões, né? Eu vou tirar essa linha de tendência de baixa aqui.
ajustar ela porque ela já foi vencida. Quero não. Aqui, um exemplo. Vou gerar o zoom aqui. Esse aqui eu puxo para esse fundo. E essa daqui eu puxo para esse fundo. Então eu pego os dois fundos mais próximos. Pronto. E eu tenho aqui o que? Eu tenho uma figura triângulo, né? O preço, ele sempre costuma ir fazendo seus movimentos e assim que ele começa a montar topos e fundos mais altos e depois ele monta essa estrutura de tendência de alta e começa a lateralizar, ele começa a fazer o que? Marcar, ó, fundos mais altos e marcar topos mais baixos, né? Característico de um preço que está começando a formar um movimento de lateralização. A gente pode perceber que nesse instante é possível fazer essas marcações, né, de tanto de LTB quanto de LTA, e o preço costuma a ficar preso dentro dessa região, formando a figura gráfica até que vai chegar o momento que isso vai romper, provavelmente irá romper no sentido da tendência. Mas aqui o foco principal é fazer com que você compreenda como marcar essas linhas de tendência, certo? Então, basicamente, você vai marcar conectando dois topos ou dois fundos próximos, tá? Outras confluências, né, quando a gente está tratando de desenho gráfico, a gente tem a ferramenta de Fibonacci, que eu vou dar só uma pincelada aqui, porque Fibonacci ele merece várias aulas. Pronto. Botei aqui a ferramenta de Fibo. Aqui. Beleza. Aqui é a Fibo. Perceba que a ferramenta de Fibonacci ela possui regiões, marcações, né? De 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100% e por aí vai. Bem, eu não vou entrar em detalhes sobre as regiões de Fibo agora, né? Mas o que eu posso dizer a vocês, veja, eu puxei do 0 ao 100 aqui em cima, certo? Automaticamente se marcou as próximas regiões, né, do Fibo. Veja que ele coincide com topos, tá vendo? Ó? Veja que aqui, ó, 23,6 confluiu com esse topo, 38,2 confluiu com esse topo. Aqui, ó, no 50% também o preço sentiu, ó, deixou uma velinha, ó. Aqui no Fibo de 61,8 também sentiu o preço, ó. Sentiu várias vezes aqui. E quando voltou, ó, esse preço sentiu aqui, Fibo, sentiu Fibo aqui também, tá? Então perceba, já fica fácil aqui identificar que Fibonacci ele traça automaticamente aí, né? Regiões de possíveis topos e fundos, né? São zonas importantes do preço, tá? Então, uma forma bacana de se trabalhar com desenho, né? Com ferramenta de desenho é isso. Vou apagar essa ferramenta aqui. A LTA aqui. Então, veja, eu tracei o Fibo. Tracei aqui LTA, LTB. Veja, ó. Que o candle de 5 minutos veio, tentou romper essa LTB, linha de tendência de baixa, e sentiu, ó o pavio em cima, ó o pavio, ele deixou, né? Então,
podemos operar nos baseando nessas linhas sim, tá? Vocês devem ter observado que eu também tenho outras ferramentas aqui, como o RSI e tem o estocástico. Eu já tenho um vídeo aí gravado sobre RSI, como operá-lo, né, e configurar também. Posteriormente aí vou estar gravando como operar bem aí o estocástico, né? São ferramentas que também te dão confluência em cima do gráfico. Vamos fazer outras marcações aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Aqui. Outros. Olha só. Já tinha marcado essa linha de tendência de baixa aqui, tá vendo? Ó, tinha marcado. Inclusive, agora o preço bateu nessa linha de tendência. Sentiu, tá vendo? Ó, sentiu. O preço sentiu. E eu posso também estar aí, quem sabe, fazendo operações nessa região. Porque eu tenho o argumento da linha de tendência. Eu tenho o argumento aqui, ó. Olha aqui o argumento do RSI chegando numa região de sobrecompra. E também tenho aqui o estocástico numa região de sobrecompra. Então eu tenho boas indicações aí de que esse preço vai dar uma corrigida. Apagar, voltar para lá. Então aqui eu já poderia estar usando aqui, né, essa linha como subsídio para minha tomada de decisão. Se aqui eu ainda fosse, né, dar uma observada mais com regiões de Fibo. Veja que confluiu, ó, uma região importante de Fibo, tá? A região de 38.2 aqui, confluiu, ó, a região de 38.2 com linha de tendência de baixa. Confluiu também com região de sobrecompra no IFR, sobrecompra no estocástico. Então eu tenho região de Fibo, eu tenho linha de tendência de baixa, eu tenho indicador mostrando que o preço está esticado. Então vários argumentos aí para ter realizado essa venda, ó. Então quem vendeu quando tocou aí nessa linha de tendência já teve aí sua taxa no bolso. Perceba que assim como as médias móveis, as linhas de tendência, né, tanto também como as linhas de Fibo, elas são regiões, tá, pessoal? São regiões. Não é exato. Às vezes crava exato, tá vendo? Ó, aqui, ó, cravou exato. Tá vendo? Às vezes crava exato. Mas na verdade eles têm uma região sombreada, né, ao redor das linhas. São as regiões onde o preço pode sofrer a reação do indicador, traçamento aí da ferramenta de desenho. Tá ok? Então basicamente nós temos essas ferramentas para trabalhar. Eu já ensinei como marcar regiões de suporte e resistência, né? Já tem um vídeo aí no canal falando sobre isso. Vocês podem confluir as informações obtidas lá no vídeo que fala sobre suporte e resistência com as informações de Fibonacci. Eu vou estar gravando depois um vídeo detalhado sobre Fibonacci. Mas Fibo e suporte e resistência casam perfeitamente. E linha de tendência também casa perfeitamente com Fibonacci, com suporte e resistência. Vamos ver aqui, por exemplo. Aqui, ó, nós tivemos um preço que fez um movimento de alta. Vamos traçar aqui uma linha de tendência desse fundo. Vou pegar esse aqui. Pronto. Perceba que todas as vezes que nós tivermos
uma linha de tendência de alta quebrada, ou uma linha de tendência de baixa também, né, quebrada, nós temos aqui, nós observamos aqui, que o preço vai fazendo aquelas estruturas de mercado, né, topos e fundos mais altos, vai lá e daqui a pouco ele começa a reverter o movimento, fica lateral e de repente ele começa a deixar topos mais baixos, fundos mais baixos, e aí nós tivemos o que? A reversão, né, do movimento. O movimento que era de alta, ele entra num movimento de lateralização e depois ele começa a apresentar um movimento de baixa, certo? Toda vez que nós tivermos aí a quebra de uma LTA ou uma LTB, a gente faz o que? Fibo nela, pessoal. Fibo nela. Pega lá a ferramenta de Fibonacci. Se aqui é o topo e aqui é o fundo, né? O movimento de alta, você puxa do topo ao fundo, certo? Você parte do 100, tá, pessoal? Você parte do 100 para o 0. Como foi um movimento de alta, você pega de cima para baixo. Perceba que rompeu essa linha de tendência de alta, ele começa a fazer um movimento de baixa e veja que quando ele chega na região de Fibo, ó, ele sente e faz o que? O preço recua, né? Então são regiões muito boas de suporte e resistência, certo? Regiões muito boas de suporte e resistência. Então sempre que você tiver uma linha de tendência, né, que é essa daqui que eu desenhei, ela, amarela. Sempre que você tiver uma linha de tendência de alta ou de baixa rompida, você puxa Fibo conforme o movimento. Se for um movimento de alta, você pega do topo ao fundo. Se for um movimento de baixa, do fundo ao topo. E aí você vai operar as retrações de Fibonacci, que são essas linhas que você encontra aqui na região central, tá? Então você opera retrações. A ferramenta de projeção, utilizando o Fibo também, não é motivo para o vídeo de hoje, né? A princípio, eu espero que vocês tenham entendido como traçar, né, essas linhas de tendência de alta e de baixa. Não tem mistério. O que você precisa identificar, basicamente, para poder fazer um traçamento correto. Deixa eu limpar essas ferramentas. Pronto. O que você precisa identificar para poder fazer um traçamento correto dessas linhas de tendência são os movimentos do mercado. Você precisa identificar. Você tem um topo, fundo, topo, fundo, aí vai pegando topo, fundo, topo, fundo. Percebemos então que nós tínhamos uma sequência de topos e fundos mais baixos. Logicamente estamos numa tendência de baixa. Quando nós temos essa tendência de baixa frustrada, né? Temos a tendência de baixa frustrada, nós temos o topo, fundo mais alto, topo mais alto. Então aqui frustrou a tendência de baixa que vínhamos na tendência de baixa, ela é frustrada e dá início ao movimento de alta. Quando se inicia esse movimento de alta, você agora já pode fazer o traçamento. Você ia pegar aqui, ia conectar com o segundo fundo. Aqui. Beleza. Você teria aqui operado a primeira linha de tendência de alta. Beleza? Linha que foi quebrada nesse ponto. Foi quebrada nesse ponto. Sendo quebrada aí nesse ponto, você teria feito o quê? Você teria puxado
a ferramenta de desenho de Fibonacci, aqui a retração de Fibonacci. Como é de alta, de cima para baixo. Pronto. Você poderia ter esperado que esse preço atingisse essa região, tá? Aí veja que eu marco sempre o Fibo a partir dos pavis, tá? Porque pavio para mim é preço. Então o Fibo tem que estar sendo marcado no preço, né? Tem gente que gosta de pegar só a parte do fechamento e abertura, né? Tem gente que marcaria essa Fibo assim, tá? Para esse caso aqui até funcionaria, né? Mas eu costumo puxar a Fibo realmente no preço. Veja que ele não vai buscar aqui, mas depois ele alcança e faz uma reversão do movimento aqui. Tá, pessoal? Bem simples. Bem simples. Tivemos aqui, ó. Podemos observar que aqui houve uma zona de lateralização, certo? E após o rompimento dessa zona de lateralização, nós temos o que? O start novamente numa tendência de alta. Vamos lá. Eu faria para marcar aqui a mesma coisa que eu fiz antes. Eu tinha marcado aqui uma LTA, foi frustrada, certo? Tem um aqui, cadê? Opa. Tendência. Eu tinha aqui uma linha de tendência e foi frustrada. Depois surgiu outra linha de tendência aqui, ó, que também foi quebrada, tá? Depois, quando esse movimento após lateralização rompe e passa a deixar fundos mais altos e topos mais altos, então eu pego, puxo aqui, ó, aproveito esse fundo que foi o fim da lateralização, olha aí, tenho novamente a linha de tendência de alta traçada, ó, chegou aqui, ó, sentiu, tá vendo? Ó, o preço volta, respeitou a primeira vez, tá? E por aí você vai marcando. Tem momentos que você vai ter uma linha de tendência bem traçadinha, bem bonitinha, onde você vai ter aquela mesma situação que a gente encontra para suporte e resistência, primeiro, segundo, terceiro toque. Você vai conseguir realizar operações da mesma maneira, tá? Bem, pessoal, o vídeo está ficando já um pouco grande, vou estar encerrando aqui. As dúvidas vocês deixam nos comentários, tá? Não esquece de estar deixando um like aí. Se faltou algo no vídeo que você não gostou ou que, sei lá, ainda precisa aprender, quer ouvir falar em outro vídeo, deixa aí nos comentários, participa. Sem as dúvidas de vocês não tem como eu melhorar. Eu preciso do feedback de vocês para poder tá aí passando aquilo que vocês ainda precisam, né, para operar melhor. O vídeo aqui a gente tenta resumir o máximo, né? O assunto a gente pode trabalhar mais, porém essa questão tanto do desenho quanto do uso das ferramentas e indicadores tem muito a questão da prática, do uso delas, né? Então tem que estar praticando para poder aprender a desenhar bem, tá, pessoal? Então, um abraço a todos aí, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Tchau, tchau, a gente se fala.